Boa tarde a todos. Do pensamento à ação, a PNL como forma de alcançar resultados. É este o tema deste webinar no segundo dia da Academy Open Week. Connosco temos dois convidados, Eugénia Fonseca, coordenadora e docente da nossa pós-graduação em PNL e Mindfulness, e João Paulo Teixeira de Matos, antigo aluno desta formação. Professora Eugénia, peço-lhe que apresente o nosso convidado para darmos início a este webinar. Obrigado. Claro que sim, André, com todo o gosto, obrigada. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, muito obrigada pela vossa presença. Como dizia o André e bem, o tema hoje é do pensamento à ação e, enfim, viemos das férias de verão e normalmente estabelecemos sempre intenções, novos objetivos para o novo ano de trabalho, não é só ali de 31 de dezembro para 1 de janeiro. Nesta altura do ano também costumamos fazer um balanço e traçar objetivos para eles não ficarem apenas nas intenções e nos papéis, como tantas vezes acontece. Vamos falar um bocadinho da PNL como forma de alcançar os resultados. Para isso, eu, enfim, tenho o prazer de ter aqui presente o João Paulo. O João Paulo é ex-aluno desta pós-graduação, fez a última edição. O João Paulo é um ilustre advogado e um excelente e incrível ser humano. Enfim, eu convidei para falar um bocadinho sobre este tema e vamos fazê-lo de forma informal, ou mais ou menos informal, diria eu. E João Paulo, muito obrigada por teres aceito este desafio e passo-te a palavra, embora lá. Ok, então, boa tarde a todos. Obviamente começo por agradecer à Autónoma Academy e a ti, Eugénia, pelo convite para estar aqui e pelas tuas simpáticas, que eu se calhar não mereço palavras, mas enfim, agradeço na mesma. E queria dar as boas-vindas a todos aqueles que se juntaram a nós e vamos falar um bocadinho de PNL. Provavelmente eu não serei a pessoa mais adequada, serias tu, Eugénia, visto que, enfim, eu sou recente nestas coisas, mas gostei imenso de estudar PNL e, aliás, quando digo gostei imenso, estou a falar no passado, mas continuo, portanto, ou seja, continuo a gostar e continuo a estudar e a conviver com a PNL. Ora bem, enfim, aquilo que eu me propunha aqui era tentar explicar, se é que é possível fazê-lo assim num curtinho espaço de tempo, explicar um pouco o que é a PNL e para que é que serve. E começava, se calhar, com duas perguntas. Se calhar já se questionaram, e todos nos questionamos, porque é que algumas pessoas comunicam e influenciam, no bom sentido, claro, melhor que outras. E também porque é que algumas pessoas têm uma relação mais funcional com a vida do que outras pessoas, e até algumas que têm essa relação mais funcional é gente que a gente olha e vê e enfrentam mais adversidades. Isto são coisas que às vezes a gente se pode interrogar, e eu acho que a PNL nos ajuda a perceber também alguma coisa disto. A PNL tem a sua origem nos anos 70 do século passado, portanto tem 50 e poucos anos, digamos assim, como forma de conhecimento e de técnica estruturada. Foi desenvolvida por dois senhores, investigadores na altura na Universidade da Califórnia, o Richard Bandler e o John Grinder, que observaram, enfim, terapeutas de excelência, como era a Virginia Satir e o Milton Erickson, e tentaram perceber como é que nós pensamos, como é que nós comunicamos e como é que nós agimos. PNL é a abreviatura, são as siglas de Programação Neurolinguística, e quando pensamos em programação, aliás, é fácil pensar, por exemplo, num programa de computador, vemos que temos ali uma série de comandos, uma série de instruções ordenados, sequenciais, e que permitem produzir um determinado resultado. Portanto, quando pensamos em programação, estamos a pensar, e aqui, para aquilo que nos importa, em padrões e padrões de comportamento. Neuro, a palavra é quase que autoexplicativa, tem que ver com a nossa atividade neural, nosso sistema nervoso, principalmente o nosso cérebro, e tem que ver aqui para nós com
o modo e as formas como nós processamos a informação, como o nosso cérebro e o nosso sistema nervoso processa a informação. E a linguística, no fundo, é a ferramenta que nós utilizamos para pensar, utilizamos para comunicar, e essa linguagem pode ser verbal, pode ser corporal, pode ser escrita, pode ser falada, pode ser variada, mas tem uma característica muito importante que nos interessa aqui na PNL, é que a linguagem molda a experiência, e a linguagem que nós utilizamos não é neutra. Portanto, podemos ficar com esta ideia relativamente simples de que a PNL tenta compreender como pensamos, comunicamos e agimos, e tenta encontrar, e tem técnicas muito poderosas para nos ajudar nesse domínio. Eu tenho aqui, não sei se conseguem ver, mas tenho aqui uns óculos de sol, não sei se conseguem ver, tem umas lentes verdes. Se eu puser estes óculos de sol, de repente aqui a sala à minha volta ficou toda ela esverdeada e as vossas caras também ficaram esverdeadas. Se eu tirar os óculos, voltam às cores que eu estava a ver inicialmente. Se eu voltar a pôr, ficaram esverdeados e nem me parece que vocês de repente se tenham tornado em marcianos, mas na realidade eu vejo esta realidade que está à minha frente em tons de verde. Se eu agora pegar nestes óculos que tenho aqui, que são amarelos, são os óculos de ciclismo, por isso tem esta forma assim um bocadinho bizarra, e se eu puser estes óculos, eu passo a ver o ecrã e a sala à minha volta em tons amarelados. Uma vez mais, se eu tirar os óculos, eu volto às cores iniciais. Se eu voltar a pôr os óculos, estão outra vez amarelos. E lá está, não me parece que vocês tenham tido um ataque súbito de icterícia. Portanto, há aqui um efeito decorrente de eu ter posto estes óculos. Vou tirar isto porque não é fácil, nem faz sentido continuar aqui com isto. O que é que, no fundo, aconteceu aqui? O que aconteceu aqui foi que a minha percepção se alterou. Ou seja, a realidade, o mundo que está à minha volta, chega até ao meu cérebro, através dos meus sentidos, no caso concreto da visão, mas também da audição, do tato, do olfato, etc. E, neste caso concreto, a minha visão foi filtrada por um filtro exterior, um filtro colorido, que alterou as cores. Ora, porque é que isto interessa? Isto interessa porque todos nós temos uma coisa que é fundamental aqui na PNL, que se chama o mapa mental. O que é então o mapa mental? O mapa mental, no fundo, é uma representação que nós fazemos do mundo que nos rodeia, seja da realidade física, seja das pessoas, seja daquilo tudo com que interagimos. É o nosso modelo interno do mundo. E esse modelo tem várias componentes e é construído ao longo, desde que nascemos até que, provavelmente, até que partamos daqui para outro sítio, e é construído em função de variedíssimos fatores. A nossa idade, a nossa experiência cultural, as vivências que tivemos, as situações pelas quais passamos, as nossas crenças, a nossa religião, as nossas orientações políticas, etc, etc. Por isso podemos dizer que cada um de nós tem o seu mapa e que o mapa é necessariamente diferente. E é por isso que, se calhar, se um judeu ou um muçulmano olhar para um leitão fica horrorizado, mas um natural da Mialhada fica todo contente porque é a especialidade gastronómica lá do sítio. O leitão é o mesmo. O que acontece é que o mapa mental, os filtros que estas pessoas utilizam, são necessariamente diferentes. E porquê que isto é importante para nós? Já vamos ver porquê que é importante. Porque os vários filtros que fazem parte do nosso mapa mental, do nosso modelo do mundo, vão originar as nossas emoções, têm uma influência muito importante nas nossas emoções, e essas nos nossos comportamentos. Vamos contar aqui 2 ou 3 histórias para percebermos melhor o que é que estamos aqui a falar. Pensem na seguinte situação, seja segunda-feira de manhã, há uma determinada pessoa que tem que ir trabalhar, tem uma reunião importante no escritório, à qual não pode faltar, pôs o despertador para as 6h30 da manhã, mas o fim de semana foi intenso e quando o despertador toca, carrega no botão do snooze e carrega mais outra vez e carrega mais outra vez. De repente dá um salto, olha para o relógio, são 7 da manhã.
e vai a correr para o duche, vai a correr arranjar-se e começa a pensar, não vou conseguir chegar a tempo, ainda tenho que levar os miúdos à escola, isto não vai correr nada bem, vai ser uma chatice. Corre para a cozinha, faz um café a correr, abre a janela, olha lá para fora e está a chover. E quando vê a chuva, pensa, bolas, só me faltava mais esta. Só a mim é que me acontecem estas coisas. Eu que já estou atrasado e agora ainda tenho que levar com a chuva, isto vai ser uma tragédia, o trânsito vai estar um caos, não vou conseguir chegar a tempo, vou andar às voltas para estacionar, vou chegar encharcado ao escritório. Este dia vai correr pessimamente. Esta pessoa, como dá para perceber, tinha um filtro muito negativo relativamente às situações. Isto gera-lhe o quê? Já várias coisas, mas uma das emoções que certamente tem perante este acontecimento, da chuva, é uma enorme frustração. Sai de casa, vai no seu carro, vai a conduzir, discute com os filhos, discute com os outros condutores que estão na estrada, e chega ao escritório e verifica-se aquilo que a pessoa estava à espera e está de mau humor o dia inteiro. Agora, há uma pessoa B, chamemos-lhe assim, que tem exatamente a mesma situação, também tem que ir para o escritório, tem a reunião importante, etc. E quando vê a chuva, olha para a chuva e pensa assim, bom, está a chover, não posso fazer nada contra a chuva, não consigo fazer parar de chover, como também não consigo fazer chover, é algo que está fora do meu controle, e isto gera-lhe uma emoção de tranquilidade. E até pensa assim, olha, se calhar vou demorar imenso tempo no trânsito, vou aproveitar para ouvir algum podcast, algum webinar da Autónoma Academy que tenho em atraso e que gostava de ouvir, e tem, obviamente, um comportamento, isto gera-lhe um comportamento de uma certa boa disposição, e o seu dia não fica arruinado. Outra história também curta, e que é muito comum, que nos acontece a toda a hora. Imaginem que estamos no nosso local de trabalho, participámos num projeto e veio o chefe e dá-nos um feedback terrível, dizer que aquilo está tudo mal feito e que temos que refazer tudo de novo. Encontramos novamente a nossa pessoa A, que aqui tem um espírito, um filtro, um mapa muito crítico, e ao ouvir isto pensa, pois, é sempre a mesma coisa, de facto não vale nada, nunca faço nada de jeito, por mais que eu me esforce, nunca vou a parte nenhuma. Isto gera-lhe o quê? Uma emoção de insegurança, e esta insegurança vai-lhe gerar um comportamento em que ela, se calhar, futuramente evita arriscar, evita voluntariar-se para fazer coisas, evita, enfim, mostrar alguma iniciativa. Temos lá também a nossa pessoa B, que tem sempre um comportamento um bocadinho mais funcional, e que, em vez de lugar ter um filtro crítico, tem um filtro construtivo. E, ao ouvir a crítica do chefe, se calhar a primeira reação é pensar, ele está sempre a criticar tudo, mas depois pensa, se calhar tem alguma razão, se calhar vale a pena olhar para isto e se calhar vale a pena considerar aquilo que ele está a dizer e tentar ver outras formas de nós fazermos o mesmo projeto. Ou seja, este filtro origina-nos aqui uma emoção completamente diferente da pessoa anterior, uma emoção de motivação, digamos assim, e um comportamento de procurar melhorar. Um último exemplo, e esta também nos acontece muitas vezes, que é, imaginem alguém que manda uma mensagem por WhatsApp ou por SMS, um amigo, ou a namorada, ou namorado, ou marido, ou a mulher, enfim, alguém próximo envia a mensagem e não vem resposta nenhuma. Há uma demora na resposta. A nossa pessoa A, que tem, como já sabemos, um filtro negativo, perante isto começa a pensar, bom, é sempre a mesma coisa, não me ligam nenhuma, ninguém me dá importância, mandei a mensagem e ele ou ela não quer saber de mim, ou seja, gera-se uma emoção de ressentimento, o que pode originar um comportamento em que se afasta, que a relação esfria de alguma forma. A nossa pessoa B, que tem um filtro positivo, perante esta mesma situação, se calhar pensa, bom, se calhar ele não me respondeu ou ela não me respondeu porque está a fazer alguma coisa, mas vamos esperar, seguramente que irá responder logo que possa. Aqui temos uma emoção diferente, a calma, que leva a um comportamento que é a manutenção da relação e, portanto, não questionar como a pessoa A estaria a questionar. Estas três situações que eu aqui vos trouxe, se repararmos bem, estamos a falar sempre de acontecimentos externos. A chuva, o feedback do chefe, a não resposta à mensagem, são coisas que estão totalmente fora do controle destas pessoas fictícias, mas podia ser qualquer um de nós que eu aqui vos trouxe. E a verdade é que, perante
acontecimentos que são exatamente os mesmos, a chuva, o chefe, a mensagem, conforme o mapa mental, conforme o filtro que cada uma das pessoas tem, as emoções, aquilo que sentem perante a situação e o comportamento que adotam é completamente diferente. Ora, qual é que é a boa notícia, ou uma das boas notícias que temos aqui? É que esse nosso mapa mental, essa representação do mundo, esses nossos filtros, chamemos-lhe assim, são sempre suscetíveis de ser modificados e de ser reenquadrados, de adquirir outro significado. E, portanto, ou seja, podemos transformar o nosso filtro negativo num filtro positivo, podemos transformar o nosso filtro crítico num filtro construtivo, etc., por aí fora. E a PNL tem aqui um papel muito importante porque nos traz ferramentas que nos permitem lidar com este tipo de situações. Vou-vos convidar a fazer aqui um breve exercício e precisava que, para que o exercício funcione, não é muito complicado, mas precisava que, se tivessem a pachorra de me responder, seria útil. O exercício é muito simples. Pensem na palavra problema. Já pensaram? O que é que sentiram? Que emoção é que surgiu? Alguém quer adiantar? Eu posso adiantar. Problema dá-me vontade de fugir, ou então, se não puder fugir, vou ter que lutar. Em qualquer caso, é péssimo. O que eu sinto. Ótimo. Boa tarde. A mim surgiu-me subida da tensão arterial ou adrenalina. Boa. Muito Há bem. muitas tarde, coisas meu aqui nome no é- chat. Stress. Eu interrompi alguém, peço desculpa. Não há problema. Tensão. Eu fico com ansiedade. Algo negativo, tensão. Boa. Ansiedade, Eu, etc. para mim, é a ação. O Filipe disse oportunidade perante um problema. Olha, boa. Tem Ora, um bom boa. filtro. Muito bem. Então agora Para mim, vamos... para mim é vamos- ação. Agora não percebi. Se foi a Silvi que falou, a Silvi não conseguimos ouvir. Pode escrever no chat, por favor? Se eu conseguir. Enquanto isso, acho que podes continuar, João Paulo. Ok, então... Eu depois Agora- também quero dizer alguma coisa sobre essa coisa dos filtros, hein? Está bem. Se me deixares. Claro que sim, claro que sim. Acabamos só este exercício e já te deixo. Então agora troquem a palavra problema pela palavra desafio. Há alguma diferença? Para mim, Eu há. adoro desafios. Pois é, portanto, como eu, é o gosto. que eu ia dizer. Eu adoro desafios, portanto, um desafio põe-me motivada. Um problema dá-me vontade de fugir. O desafio é resolver o problema. Boa. Também é uma forma Boa. de ver. O desafio é resolver o problema. Ora bem, então podemos dizer que perante a palavra problema ou perante a palavra desafio sentimos coisas diferentes. Parece que sim. Sim, sim. Sim. Ora Sim, bem, claro. o que é que daqui podemos concluir? Imaginem que, sei lá, são um treinador de futebol ou que são um chefe de uma equipa. E perante uma mesma situação, se vocês chegarem ao pé dos vossos jogadores ou ao pé da vossa equipa e disserem assim: temos aqui um problema, aquilo que vão suscitar nas pessoas é diferente do que aquilo que vão suscitar se perante a mesma situação chegarem lá e disserem: temos aqui um desafio. Ou seja, temos exatamente a mesma situação sob o ponto de vista externo, sob o ponto de vista real, mas a simples diferença de linguagem vai alterar a nossa percepção da situação. Portanto, podemos concluir, e esse é um aspecto também extremamente importante, que a linguagem molda a nossa percepção. Portanto, vejam só o poder que isto tem nas nossas relações, sejam profissionais, sejam de outra índole. E pronto, Rogéria, querias falar? Força. João Paulo, Quando quando quiseres. sim, desculpa. Logo no início começaste a dizer que a linguagem molda a nossa experiência e eu escrevi, pus assim aqui, vou-te pedir exemplos, mas acabaste de dar. Exatamente. Eu tenho mais um ou dois, pode ser? Claro.
Uma coisa é eu dizer eu sou ansiosa ou eu estou ansiosa. Quando eu digo eu sou ansiosa, isto é algo que eu assumo que é mais menos moldável, mais a minha identidade. Isto é mais difícil de mudar. Eu estou ansiosa é uma coisa diferente. Ainda há outra muito engraçada, que eu às vezes costumo ouvir as pessoas dizer assim, eu não sou capaz, eu não consigo. Portanto, esta é a linguística que elas estão a usar. Eu não sou capaz. Mas se trocarem isto por eu estou a ter o pensamento de que não sou capaz, qual será a diferença? Posso dizer? Claro, eu agradeço, senão estou só a falar sozinha. Eu penso que a intenção que coloca no eu não sou capaz é determinante e negativa. Eu poderei ser capaz é uma coisa perspectivada para o futuro, com força e com a intelectualidade que lhe quer atribuir. É verdade. Se eu disser eu poderei ser capaz, eu estou a assumir que não sou capaz agora, mas posso ser capaz alguns no tempo, não é? Não é uma coisa tão definitiva. Mas é até ainda mais engraçado que isso, é eu reconhecer que eu estou a ter o pensamento de que não sou capaz. Quando eu verbalizo eu não sou capaz, isto tem um impacto em mim. Quando eu verbalizo eu estou a ter o pensamento de que não sou capaz, isto tem uma consciência dentro de mim completamente diferente. Eu sei que é um pensamento. Não é necessariamente real. E isto vai nos ligar aos filtros, que eu também quero falar um bocadinho dos filtros, mas eu tenho a Flor Bela com a mão no ar. Flor Bela calado, acho eu. E o Carlos também. Também. Flor Bela, para falar tem que ligar o microfone. Ok, já está. É que eu estou no telemóvel que eu ao mesmo tempo. É assim, pronto, eu sou profissional de saúde e estou a terminar Direito. E pronto, eu já fiz PNL na minha atividade, portanto, enfermagem. Aqui há a distinção de dois verbos, o ser e o estar. Com certeza. O ser faz parte da índole da pessoa, da sua personalidade, da sua componente cognitiva, do seu modo de estar na vida. O estar pode ser um momento pontual, em que, perante o problema, cria-se a ansiedade para tentar encontrar a solução para a resposta. Pronto, e aqui vêm todas as adrenalinas e todas as endormorfinas associadas. Eu não queria entrar muito na componente fisiológica, mas o já estar realmente vem a tal situação do ser incapaz, de não ter capacidade, de ter uma limitação física ou psíquica de conseguir alcançar o objetivo. Portanto, e acho que aí a PNL é as tais ferramentas que se vai buscar para conseguir alcançar e ultrapassar o problema e conseguir atingir a solução. Obrigada, Flor Bela, pela partilha, bastante importante e realmente é isso mesmo, não é? O ser, quando eu digo eu sou ansiosa ou eu estou ansiosa, de facto, do ponto de vista, e uma vez que está a tirar, é profissional da saúde, não é? Está a fazer o curso de Direito e tudo, e já fez PNL, incrível, parabéns. Isto é que é coragem, é? É coragem, é coragem. Consegue compreender isto é um grande desafio. Exato. Eu pensei, eu não vou conseguir, mas estou a conseguir. Boa. Consegue compreender... transforma-nos muito. Sem dúvida. Como profissional da saúde, presumo que consiga compreender muito bem a diferença que o verbalizar ser e estar tem como resultado na nossa própria fisionomia e fisiologia. E, enfim, mudar um bocadinho a nossa construção frásica é a coisa mais básica da PNL, mas ela tem um conjunto de ferramentas importantes, não só a mudança da construção frásica e a tomada de consciência de algumas coisas, mas também, por exemplo, a identificação de filtros e a mudança dos tais filtros da realidade que o João Paulo falou e que eu quero falar um bocadinho, mas antes quero dar a palavra ao Carlos. Carlos Alberto, acho eu. Olá, boa tarde. Estão-me a ouvir? Boa tarde.
Isto aqui não estou com muito boa ligação. É só para resumir de uma forma muito rápida que nós, de facto, somos atores nesta vida, mas os pensamentos, sentimentos e ações não nos pertencem, não definem o que nós somos, não é? Ou seja, apenas eles existem para nós crescermos e temos a oportunidade de estar aqui. Portanto, esse detachment da situação, seja de pensamentos, sentimentos ou ações, é importante para nós, de facto, evoluirmos, refletimos com isso, né? Mas nós não somos isso, não é? Concordo inteiramente. E vai bater de novo à frase do eu sou qualquer coisa, ou eu estou qualquer coisa, ou eu faço qualquer coisa. Por exemplo, nós dizemos muito, eu sou juiz. Ou sou juiz, quando for para a reforma, apanho uma crise de identidade, porque de ser juiz não é o que eu sou, é o que eu faço. E nós estamos constantemente a confundir estes níveis que de facto são neurológicos, acontecem em instâncias diferentes do nosso cérebro, digamos assim, e efetivamente não correspondem a quem somos, não nos De facto, definem. tem a ver com a educação, né? Desde a escola, né? Sem dúvida, Até Carlos. pela conjugação dos verbos na escola, né? Sem dúvida, sem dúvida. E bom, quando eu digo eu sou juiz já não é muito mau. Pior é quando eu digo eu sou burra, eu sou sempre a mesma coisa, eu sou incapaz. Quando dizemos estas coisas profundamente disfuncionais, isto acaba por ter um impacto severo depois no nosso bem-estar e na nossa produção de resultados. Bom, indo aqui aos filtros, o João Paulo deu aqui alguns exemplos, a pessoa A e a pessoa B, em 3 situações diferentes, a chuva, o feedback do chefe, e qual era a outra, João Paulo? Uma mensagem que alguém não responde. Mas eu tenho um problema mais engraçado e vou precisar da vossa colaboração. É o Sr. Joaquim, todo mundo conhece um Sr. Joaquim, mas este Sr. Joaquim tem 40 galinhas e um polícia levou 10. Portanto, o Sr. Joaquim tem 40 galinhas no galinheiro, um polícia levou 10 e a questão é com quantas galinhas ficou o Sr. Joaquim? Isto parece uma piada, mas não é, eu já explico. Com quantas galinhas ficou o Sr. Joaquim? Então ficou com 30. Com 30. Ok. Mais respostas? Matematicamente ficou com 30, exato. 30, ok, boa. Alguém discorda? Alguém acha outro número? Alguém diz 50. Alguém diz 50. A Mariana Gaspar. Olá, Mariana. Eu acho que conheço esta Mariana. Boa tarde. Diz 50. Ok. Então, o problema é o mesmo para toda a gente. O Sr. Joaquim tem 30 galinhas, tem 40 galinhas, o polícia levou 10 e a resposta para umas pessoas é 30, para outras é 50. Para o mesmo problema. Qual é que é a diferença aqui? Está nos filtros de cada pessoa. Assim, por exemplo, se existe um polícia na minha família, que é uma pessoa muito querida, que eu adoro, é claro que a resposta é 50. Por exemplo, porque o Sr. Joaquim tinha perdido 10 galinhas, o polícia encontrou e foi levá-las. Mas se eu tenho uma antipatia qualquer que eu nem sei bem de onde é que vem, pela polícia, que acho que são os chatos, ou que são os corruptos, ou que são estes, ou são aqueles, e às vezes nem tenho consciência de onde é que isto vem, porque o principal problema dos nossos filtros é que nós não temos consciência deles, e é aqui que entra a importância da PNL e a eficácia da PNL a decifrar os nossos filtros, porque quando os nossos filtros funcionam, nós alcançamos os resultados que queremos. Quando os nossos filtros não funcionam, os resultados que não queremos vão acontecer, porque resultados estão sempre a acontecer. Podem não ser os resultados que eu quero. Até quando eu procrastino estão a acontecer resultados, não são os resultados que eu quero. Então, assim, por exemplo, se eu tenho uma antipatia qualquer com polícias, porque não gosto deles e nem sei bem porquê, eu vou dizer, é claro que o Sr. Joaquim ficou com 30, porque o polícia levou-lhe 10. Tirou-lhe 10. Para o mesmo problema, o meu filtro funciona como se fossem uns óculos para a realidade. Portanto, a realidade é uma coisa mais ou menos objetiva, o que quer que isto signifique, mas cada um de nós vai apreender esta realidade de acordo com aquilo que são os seus filtros, na grande maioria das vezes inconscientes. Vamos imaginar que eu ia com o meu pai e a minha mãe, com 2 anos e meio na estrada, e apanhámos uma operação stop, o meu pai refilou com a polícia refilou com o meu pai, eu com 2 anos e meio não me lembro disto,
Portanto, ao nível da minha consciência, eu não faço ideia, não me lembro desta memória. Nós não temos memórias antes dos 7, 8 anos, raramente acontece, mas está no meu inconsciente. E estando esta história no meu inconsciente, eu provavelmente respondo, ou acho que a polícia não é tão boa pessoa, ou mais ou menos corrupta, então para o mesmo problema, em vez de dizer 50, vou responder 30 galinhas. Isto é um exemplo caricato, é uma brincadeira, mas que mostra muito bem a forma como nós reagimos, não aos acontecimentos que estão fora de nós, mas aos filtros da nossa história, na grande maioria das vezes, completamente inconsciente, porque nós reagimos muito mais àquilo que está guardado no nosso inconsciente, quer dizer, terá acontecido até aos 7, 8 anos, mais ou menos. Reagimos muito mais ao que nos aconteceu até esta idade do que às memórias que guardamos posteriores a esta idade. Mas toda a nossa história funciona como um filtro para a percepção da realidade. E o que é que contribui para a realização dos nossos objetivos? A percepção da realidade. Porque se eu estou muito doente, por exemplo, e percepciono a doença como o meu fim, este resultado é mais provável do que a minha cura. Mas se eu percepcionar a doença com alguma capacidade de perceber ali uma oportunidade para qualquer coisa que eu preciso de aprender, qualquer competência que eu preciso de desenvolver, há qualquer desafio ali para mim que é importante, então o meu resultado provavelmente é um resultado mais benéfico para mim. E com tudo assim na nossa vida. Porquê é que a PNL é tão extraordinária nisto? Sim, alguém disse alguma coisa? Não, desculpem. Não faz mal. A vossa interação é sempre bem-vinda. Porquê é que a PNL é tão extraordinária na obtenção de resultados e, acima de tudo, na nossa qualidade de vida? Mas vocês relativizem, porque eu adoro a PNL, ok? Para mim é a PNL, para outras pessoas poderá ser outra coisa qualquer. Mas eu considero-a um conjunto de ferramentas, uma área do conhecimento cheia de ferramentas que efetivamente nos conseguem levar a tomar consciência destes filtros inconscientes e direcioná-los, otimizá-los para a obtenção dos nossos objetivos, quaisquer que eles sejam. Então, basicamente, e o João Paulo também já explicou muito bem o que significa o acrónimo Programação Neurolinguística, mas também uma outra forma de definir a programação neurolinguística é esta, é que ela nos ajuda a retirar do nosso inconsciente todos os sabotadores que nós temos para alcançar as coisas que mais desejamos, desde maior qualidade de vida, mais saúde, mais liberdade pessoal e até objetivos mais práticos, logísticos e do nosso dia a dia. Então, era também isto que eu vos queria dizer, um bocadinho para complementar, se é que era preciso, o que o João Paulo tão brilhantemente já tinha explicado. Não sei se vocês querem pôr dúvidas, temos ainda uns minutinhos, não é? 20 minutinhos, talvez. Dúvidas, perguntas, partilhas, fiquem à vontade, porque na realidade isso é que enriquece este espaço de partilha que foi o que nós pretendemos fazer hoje. É isso que enriquece este espaço e não eu ou o João Paulo estarmos para aqui a falar. Portanto, sintam-se à vontade, por favor, para fazer todas as perguntas e partilhas que vocês queiram. Quem se chega à frente? Posso ser eu. Em relação a este pós-graduação, ele é presencial ou pode ser via online? Foi a Flor Bela que falou, não foi? Exato. Ok, Flor Bela, obrigada pela questão, uma questão muito importante. Então, o regime desta pós-graduação é misto. Vocês têm aulas à sexta-feira pós-laboral online e no sábado vocês têm as disciplinas de Mindfulness e de PNL, que é presencial. Porquê presencial? Ora bem,
nem sei bem como é de explicar isto, mas é que na programação neurolinguística e no Mindfulness também, mas eu vou falar da cadeira que eu dou, que é PNL. Nós temos uma componente super prática. Eu dou-vos a teoria básica das coisas que estivermos a falar, seja do modelo de partes, das âncoras, seja lá do que for que a gente esteja a falar, vocês vão ter acesso à teoria, obviamente, vão ter acesso à demonstração da prática, obviamente, e a seguir vão praticar uns com os outros. E porquê é que eu faço questão que isto seja assim? Porque eu faço questão que vocês, quando saem desta pós-graduação, de facto conseguem, na prática diária da vossa vida, usar as ferramentas a que acedem. Eu não tenho interesse nenhum em dizer existe esta ferramenta, a teoria que está atrás é esta, o que sustenta na psicologia e na neurociência é isto e isto, os papers que foram feitos são estes e agora desenrasquem-se. Não, não é isso. O que eu quero e que faço mesmo questão é que vocês treinam em sala comigo, sob a minha supervisão, e saem dali a executar as ferramentas que vão ficar disponíveis para que possam usar no dia a seguir, se vocês quiserem. E isto é impossível de fazer com estes quadradinhos com umas carinhas do outro lado. É impossível. Então, resumindo, a pós-graduação é regime misto, online às sextas-feiras, porque tem psicologia, que é uma cadeira que pode ser dada online, tem neurobiologia das emoções, que pode ser dada online, stress e mecanismos de coping, que também pode ser dado online, e depois mindfulness e programação neurolinguística. É presencial ao sábado. Não é todos os fins de semana, não se assustem, são 2 fins de semana por mês. E o horário, é possível saber do sábado, por favor? Sim, à sexta-feira é das 6 às 22, mas depois vocês podem, com um intervalinho para jantar e tal, mas se concordarem e acordarem com o professor, podem começar um bocadinho mais tarde, se quiserem jantar antes, ou ao contrário, não fazem intervalo, acabam mais cedo, jantam depois. Isso depois é combinar com cada professor. O sábado começa às 9 da manhã e entre as 9 e as 10h30 tem a disciplina de Mindfulness, com muita prática de meditação. E depois das 11 às 19 tem PNL. Parece muita hora, mas eu garanto-vos que o tempo passa a voar, porque temos muita interação e muita ação. Vocês não estão sentados a ouvir-me falar. Isso não vai acontecer quase nunca. Obrigada. Por nada, sou eu que agradeço as perguntas todas. Não, se eu posso acrescentar alguma coisa, isso é totalmente verdade aliás, eu acho que uma das grandes forças desta pós-graduação é precisamente termos a possibilidade de ter esse sábado com aulas ao vivo, em vez de ser este modelo à distância, porque efetivamente funciona enfim, não seria concebível podermos fazer a mesma coisa assim à distância. E posso-vos dizer que a minha experiência ao longo deste ano, portanto, como a Eugénia referiu, por regra, são dois fins de semana por mês, mas é uma agenda intensa, ou seja, é um dia inteiro, portanto, saímos de lá cansadinhos, mas também muito contentes. E posso-vos dizer que era muito comum, nós tínhamos e temos um grupo de WhatsApp do curso, e muitas vezes estávamos baralhados se este fim de semana havia ou se não havia, alguém não se lembrava do calendário, e as pessoas estavam genuinamente ansiosas em que houvesse, portanto, ou seja, não olhávamos, apesar do sábado ser um dia muito intenso, no geral, tínhamos vontade de ir e nos fins de semana em que não havia, às vezes por causa de questões de calendário, sei lá, as férias de Natal e coisas assim no género, era capaz de haver 3 semanas de intervalo e muitas vezes, que chatice, esta semana não há, ainda faltam mais 15 dias, ainda faltam não sei o quê. Portanto, apesar de se trabalhar bastante e de se chegar ao fim do sábado algo cansado, porque é trabalhar à séria, não é estar ali só a ouvir, embora ouvir também cansa, muitas vezes. Não, a mim não. O quê? Não, ouvir-me não cansa ninguém. Então não cansa, estás sentada assim. Desculpa, eu só estou a brincar. Eu adoro brincar. Eu sei. Posso só fazer aqui um parênteses. Há agora um filme que saiu espanhol chama-se Surda, por causa dos intervalos. O ser ouvinte, às vezes, é mais cansativo do que ser surdo. Porque assim, o surdo
exemplifica muito o que é a prática do PNL, que é perceber olhares, reações, gestos e emoções que nós ouvintes às vezes não estamos com os filtros todos, não estamos com a atenção concentrada e não nos apercebemos dos pormenores. Eu acho que os pormenores, principalmente em saúde, e quem lida, eu tenho o CET, curso superior de psicogerontologia, Escola Superior de Educação, e nós habituamos para muito espécie, estamos a olhar, não estamos a ver, estamos a ouvir, não estamos a perceber, e este filme para mim é um filme muito emocionante e muito forte, e explica muito bem o que é o PNL. Qual é Para quem já fez. Bela, desculpa. O filme entrou agora em exibição, chama-se Surda. Chama-se como? O título Surda. Surda, ok. Portanto, é uma senhora surda que está no mundo dos ouvintes e temos a percepção de como é que é lidar uma pessoa surda com um bebê. Portanto, o filme centra-se basicamente na história de vida do casal, ele é ouvinte e ela surda. E como é que eles interagem com o bebê e com o crescimento do bebê. Olha, é um filme que acho que é um grande desafio a nível da psicologia e da psicanálise. Aconselho toda a gente a ver. Pois deve ser. Aquele bebê há de ficar com filtros muito específicos, não é? E a mãe também tem, e o pai também tem, obviamente. Pronto, fala precisamente, há uma parte muito emocionante que é o parto. O parto é quase uma coisa mesmo muito verdadeira. Estou curiosa, vou ver. Não, tem que ver, doutora. Obrigada, é um grande desafio obrigada. até à nossa inteligência. Obrigada. Boa tarde, posso só aqui Olá, participar Mariana, um afinal eras mesmo tu. Mesmo eu. A Mariana também é uma ex-aluna da pós-graduação, não da última edição, mas da anterior, não é? Da anterior, e uma atual do Master. Sim, já. De conclusão, não sei quando, mas vai acontecer. João Paulo, muito obrigada pela tua apresentação, porque foi tão exemplificativo e foi tão giro deste lado estar aqui contigo a experienciar todos estes desafios e todas estas histórias que criaste. Acho que foi super interessante para todos nós. E eu, como ex-aluna da primeira pós-graduação, aquilo que posso dizer, e convido-vos a todos, é transformador da nossa vida e de facto torna-se uma filosofia de vida, porque nós aprendemos e sentimos, e incorporamos, e ouvimos, e analisamos, e com todos os sistemas de representação que todos nós temos, uns mais para um lado, outros para o outro, que de facto conseguimos estar mais conscientes daquilo que se passa connosco e, portanto, podermos ajustar para vivermos de uma forma mais funcional, e também estamos mais atentos e despertos para o outro e para comunicarmos com muito mais efetividade. E isso é maravilhoso e eu acho que é transversal em qualquer momento da nossa vida. Queria também aqui parabenizar o João Paulo, porque ele sendo desta edição, nós bebemos de uma iniciativa incrível que ele teve, que foi destes pressupostos ao longo das semanas e que nos fez a todos viajar nos pressupostos e experienciar os pressupostos. E não tinha ainda estado cara a cara, porque eu não tinha estado com o João Paulo, mas foi engraçadíssimo, adorei, foi ótimo, não pude estar convosco, mas estive da maneira que nós sabemos que estamos. E, de facto, convido todos a participarem e a irem para esta pós-graduação, porque de todo não são ouvintes passivos, não são. Nós saímos de lá com a sensação que fomos atropelados por um caminhão, mas por um excelente caminhão. Não exageres. Mas é verdade, é isso mesmo. Incríveis, mas muito potenciadores, Porque eu ponho todo mundo a trabalhar, é para trabalhar. Eugénia põe toda a gente a trabalhar. Eugénia é daqueles seres humanos incríveis e quem puder cruzar-se com ela, por favor, cruze, que é uma oportunidade inédita. É verdade. E, portanto, olha, é mesmo um convite porque acho que vão adorar. Flor Bela, eu sei que tenho 500 coisas incríveis que está a fazer, mas esta também seria uma ótima. É um desafio. Uma oportunidade. Obrigada, um beijinho. Obrigada, Maria. Muito obrigado pelas tuas palavras. Obrigadíssimo. É ter tempo para dormir. A PNL também ajuda nisso. A PNL também ajuda nisso. Torna-se melhor. Otimizar o tempo. Melhor. Mas eu percebo. Muito bem. Eu acho que foi magnífica. Portanto, eu trabalho para a Santa Casa da Misericórdia e tive um workshop
sobre isto e ficou-me o desafio. As minhas colegas da psicologia disseram: tens de estar em psicologia. Não, mas eu tenho que acabar o direito. Porque neste momento, pronto, estou ligada a sindical, estou ligada a muita coisa e o direito faz-me falta. Mas a componente da psicanálise, da psicologia, está nas nossas vidas, no dia a dia, na forma como lidamos com os utentes. Eu senti-me uma pessoa muito melhor depois de fazer, foi uma abordagem de cerca de 50 horas, portanto não é nada, não é? Mas ficou cá o bichinho. Portanto, agora é tentar coordenar estas peças todas numa só pessoa. Muito bem, Flor Bela. Tudo acontece no momento certo. Mas eu estou fascinada pela vossa apresentação. Se for desta vez, é muito bem-vinda. Se não for e for de outra qualquer, será muito bem-vinda quando for e está tudo certo. Não vale a pena também meter-se em muitas coisas, porque senão às tantas é difícil, não é? Mas dizia a Mariana e bem, e o João Paulo, a PNL também ajuda a gerir o tempo e até a dormir melhor. Fica o desafio. Serve para tanta coisa. Bom, não sei se querem fazer mais perguntas, se têm mais alguma dúvida, se querem fazer mais alguma partilha. Eu tinha só uma questão. Isto é mais para pessoas da área da saúde ou é, no fundo, um conjunto de ferramentas para o nosso dia-a-dia para ultrapassar obstáculos? Essa é uma incrível pergunta. Quem é que fez? Paula Delgado. Eu peço desculpa que a minha câmara não está a funcionar em condições. Paula, não faz mal. Eu só queria saber o seu nome também para me dirigir assim. Paula, a sua pergunta é espetacular, porque inicialmente, quando nós pensámos nesta pós-graduação, há muitos anos atrás, ela estava especificamente pensada para profissionais da saúde, tendo em conta, enfim, as especificidades do stress adicional a que profissionais da saúde estão sujeitos, e eu comecei a considerar que a PNL era capaz de fazer muito bem a qualquer profissional da saúde. Na realidade, a programação neurolinguística é transversal à nossa vida toda e a qualquer área profissional. E porquê? Porque ela responde à pergunta sobre como é que eu crio os meus pensamentos, como é que eu crio os meus sentimentos e como é que eu depois me comporto e crio a minha realidade. Isto é desde como é que eu faço para conseguir sentir-me tranquila debaixo de pressão, ou como é que eu faço para entrar em burnout à mínima coisa. Como é que eu faço para ter, olha, uma boa noite de sono, ou como é que eu faço para ter uma noite em branco à mínima coisa. Como é que eu faço para me relacionar bem com os meus filhos adolescentes e levá-los a escutar-me e a ouvir-me, ou como é que eu faço para eles se revoltarem contra mim. Como é que eu faço? Na realidade, o que me fascina na PNL, mas vocês deem-me um desconto, porque eu adoro a PNL. A minha primeira licenciatura foi Direito. A minha segunda licenciatura foi Psicologia. Fiz por 4 anos Psicoterapia. Nada mudou tanto a minha vida como a PNL. A minha. Esta é a minha experiência. Eu não estou a dizer que isto é válido para toda a gente. Mas eu estou a dizer isto para vocês me darem um desconto, porque eu falo com tanto entusiasmo e tanta paixão da PNL que pode até ser um bocadinho estranho. Não é, é mesmo porque ela mudou radicalmente a minha vida e a forma como eu vivo a minha vida e deu-me uma profundíssima qualidade de vida e uma grande liberdade pessoal. Mas como ela endereça esta questão tão interessante de como é que eu faço acontecer a minha vida, de como é que eu faço acontecer os meus resultados, tanto aqueles que eu quero como aqueles que eu não quero, porque às vezes é interessante saber como é que isto está sempre a acontecer, como é que eu produzo sempre este resultado. E depois, normalmente, achamos que estamos a ser vítimas de alguém. Como é que as pessoas estão sempre mal dispostas comigo? Como é que eu estou sempre a cometer o mesmo erro? Como é que... Não sou eu a responsável. É o tempo, é o chefe, são os adolescentes que são difíceis, é o marido que é chato, é o líder que não sabe liderar. Há sempre uma desculpa para eu continuar na mesma mesmice e a sentir-me mal. Adivinhem só, a boa notícia
é que há coisas que eu posso mudar aqui, que eu não sei que sou a responsável, que eu não sei que estou a produzir aquele resultado, mas eu posso contribuir para aquilo mudando coisas aqui dentro, até porque existe um pressuposto da PNL que diz que percepção é projeção. A forma como eu me percepciono, é a forma como eu me projeto nos campos onde eu circulo, sem consciência disso. Então, há muita coisa para aprender e há muita coisa que a PNL nos ensina sobre como alcançamos os resultados. Aqueles que nós desejamos e aqueles que nós gostaríamos de evitar. Sejamos profissionais da saúde, profissionais da gestão, profissionais do direito, donas de casa ou donos de casa, o que quer que façamos na nossa vida, a PNL pode sempre acrescentar qualquer coisa sobre como melhorar a forma como eu me sinto, como melhorar a minha qualidade de vida, os meus relacionamentos. E isto é ser humano. Não sei se respondi, Paula. Falei. Eugénia, se agora até posso acrescentar que no nosso curso tínhamos profissões várias, diversificadas, não é? Portanto, aliás, profissionais de saúde nem havia muito, havia uma médica e pouco mais, e o resto faziam coisas diferentes, e Sim, todos nós havia sentimos 3 que... psicólogas que trabalhavam no exército, Exato. a médica que era anestesista, mais, sei lá, havia tu que és do direito, contabilistas, quer dizer, Contabilistas, existe mais, gestores, sim, Ok, no fundo, professores, portanto, está tudo, não é? isto é uma questão, o que nos estão a propor é umas ferramentas para conseguirmos enfrentar a realidade, de forma que vemos a realidade. Não quer dizer que toda a vida tenha problemas. Eu não vejo isto como uma poção mágica para resolver. Não, e não é, Paula, não é. Por isso é que eu disse, atenção ao meu entusiasmo e à forma como eu falo, eu salvaguardo sempre isto. Ela não é, de facto, uma poção mágica. Não é de todo. No meu caso concreto, foi o que fez maior diferença na minha vida e na forma como eu vivo a vida e na forma como eu me sinto e como eu passei a relacionar-me com a vida, com os acontecimentos e com as pessoas, no meu caso concreto, mas eu salvaguardo isso sempre, Paula, porque Ok. eu sou uma entusiasta da PNL e depois parece que isto é uma... Não é uma poção mágica, não é. É algo que nos ajuda a ganhar um grande discernimento sobre aquilo que é a nossa responsabilidade na forma como nos sentimos e nos dá muitas ferramentas para colocarmos em prática a melhorar a nossa vida e os nossos resultados no dia a dia, se quisermos. Ok. Mas muito obrigada, Paula, porque quando não há ninguém dos ouvintes que me faz estas perguntas assim, eu falo com este entusiasmo todo, parece que isto é uma cena mágica que não é. Eu sou uma pessoa que gosta da realidade das coisas. Claro, eu também, sim. O que não quer dizer que eu não possa aprender a fazer as coisas de forma diferente. Com certeza, São é duas isso coisas mesmo. diferentes. Agora, vou ser brutalmente honesta, detesto soluções milagreiras, porque a vida não é Claro, isso. eu também, eu também. Sim, eu também, eu concordo inteiramente. Paulo, obrigada Não. Obrigada mesmo. Isso é muito importante, que é para chamar as pessoas à razão. Isto não é nada de mágico, não estamos a... Não, é isso mesmo. A realidade é que é um conjunto de ferramentas bastante eficaz, que tem o potencial de mudar, mudou muito na minha vida, tem o potencial de mudar muito na nossa vida, se aplicarmos e se o quisermos fazer. Não há aqui magia, isso, nem coisas desse género. Não, obrigada, Paula. Doutora Eugénia, se me permite fazer um testemunho. Só Eugénia, por favor. Não sei quem é que está a falar comigo, mas é só Eugénia. Flor dela. Flor Bela, diga-me. Se me permite um testemunho, portanto, nós, pronto, eu trabalho em paliativos e tinha alguma dificuldade de gerir as situações de perda. Claro. Pronto, não só... E tive algumas situações logo aos 12 anos, de enfrentar o meu avô com 2 pernas amputadas e ter sido eu a tratar do meu avô, e isso eu nunca resolvi muito bem essa perda no meu interior.
E quando o mindfulness põe-nos às vezes a chorar, portanto, vai-nos buscar as nossas emoções mais profundas, portanto, tudo aquilo que está lá escondido debaixo do iceberg, e nós depois começamos a soltar cá para fora. E posso dizer que já tive situações de stress pós-traumático, não só pessoal como profissional, e o que eu aprendi foi a ter um autocontrole, a tentar relativizar emoções muito fortes, que às vezes é o lidar com as famílias e ter que enfrentar a situação da perda daquelas pessoas, e nós esquecemos de nós próprios e damos ao outro as soluções. Lá está o problema que se consegue relativizar em momentos que tudo descompensa. Portanto, eu já tive situações de ter que confrontar a morte e a pessoa a chegar. Portanto, eu tenho que estar a gerir a minha emoção, porque eu costumo dizer que a adolescente que eu tenho é como se fosse um familiar. Eu lido muito com a velhice, com a terceira idade, e os meus avós foram pilares muito importantes da minha vida, os três. E eu, na hora, esqueço-me, e lá está estas coisas, nós vamos assimilando conhecimento e às vezes dizemos, mas onde é que eu faço a compartimentação de toda esta informação que eu estou a receber, de todo este conhecimento que eu estou a ter, e isto se calhar vai ficar esquecido. Até a minha memória não comporta isto tudo, mas não. Na hora da verdade, o PNL esteve lá e ajudou-me, e posso lhe dizer que o último caso que eu tenho foi a perda de uma colega da Santa Casa da Misericórdia, neste acidente, e eu tive o dia todo com a família quando recebemos o corpo, estávamos ali meia dúzia de pessoas, e eu consegui esconder as minhas emoções e ajudar a resolver as emoções dos outros. Eu depois fui buscar apontamentos que eu tinha e livros que eu li na altura e disse, isto de facto estava cá dentro, e ajudou-me a ser uma ferramenta para conseguir transpor e relativizar a dor da perda. A dor da perda, eu acho que, seja de que modo for, é uma coisa que às vezes nós não conseguimos gerir muito bem cá dentro. E o PNL ajudou-me. Flor Bela, obrigada pela partilha. Efetivamente, trabalhar nos cuidados paliativos é muito difícil, não é? E os profissionais de saúde que trabalham especificamente a área do cuidado paliativo, efetivamente têm um grande potencial de stress, de burnout, de exaustão por compaixão, a chamada exaustão por compaixão. E efetivamente, eu acompanho alguns profissionais da saúde que curiosamente trabalham em cuidados paliativos e na verdade é preciso trabalhar a percepção da perda dos pacientes, tornando-a tão funcional quanto possível para que as pessoas não entrem em burnout ou exaustão por compaixão. Mas sim, a PNL é também, ou pode também ser bastante útil aí. Obviamente há sempre um quê de sofrimento associado à perda de uma vida humana, não é? Sobretudo se a acompanharmos de alguma maneira. Mas efetivamente também podemos. Eu nem sei, no meu caso, se a palavra é relativizar, é diminuir o impacto negativo através da modificação da percepção daquela perda. Obrigada, Flor Bela. Eu tenho a Maria com a mãozinha no ar. Maria? Só vejo o nome Maria, não sei se é Maria qualquer coisa. Acho que escreveu no chat, Eugénia. A Maria? Quando começa o curso, salvo eu, não sei se mais Pois eu e os chats também, valha-me Deus. Às vezes vejo, consigo ver, outras vezes não. Quando começa o curso? Sim, já vi. É a pergunta. Obrigada. Maria, o curso penso que começa a 15 e 16 de outubro ou 16 e 17. É ali a meio. É o fim de semana do meio de outubro. E vai de outubro até, penso que primeira semana de junho. É como se fosse um ano letivo. É um ano letivo, não é como se fosse. É um ano letivo.
Eugénia, posso só dar aqui mais uma nota, nomeadamente em relação àquilo que a Paula há bocadinho estava a mencionar, de ser para ela muito importante que as coisas sejam reais, não é? E muito empática também com essa postura e com esta perspectiva. Ou não fosses tu médica, não é? Não fosses tu médica. Exato. Era também exatamente para também dar aqui esse feedback. É que de facto o que é primoroso também na pós-graduação é que nós percebemos, e com bases científicas, e isto também tem muitas coisas que já são da psicologia, pronto, e estudadas na neurologia, portanto em ciência, como é que esta programação neurolinguística, como também o João Paulo explicou, estes processos se concretizam em cada um de nós. E, portanto, essa é logo uma base que nós percebemos como é que os processos mentais, emocionais, que depois se transformam num comportamento, existem, não é? E com base nisto e percebendo depois um conjunto de filtros que todos nós vamos tendo, que são variados desde contexto, crenças, cultura, como o João Paulo bem disse, nossos próprios sistemas de representação, tendencialmente mais visuais, auditivos, o que seja, que nos podem realmente filtrar a forma como nós percepcionamos a realidade e também depois como a projetamos consoante aquilo que trazemos da nossa bagagem. E o que é muito bonito nisto é percebermos toda esta componente mais científica, mais académica. E depois, a verdade é que isto surge tudo daqui dois incríveis, o Bandler e o Grinder, que estudando terapeutas de alto sucesso conseguem reunir um conjunto de ferramentas que são muito úteis e que são aplicáveis. E, portanto, muito que vai concretizando, de acordo com o que são os nossos objetivos, vai sendo aqui um bocadinho a Eugénia ensinar-nos e orientar-nos para que, aplicando certas ferramentas, possamos obter resultados mais funcionais. Não significa que isto seja nenhuma poção mágica e uma magia, cada um faz o que quiser com esta informação, mas, de facto, é potenciador. E isso é que é muito bonito na PNL. Obrigada, Mariana. É sempre bom. Eu gosto muito dos médicos, eu gosto das profissões todas, mas os médicos têm uma particularidade, vocês sabem qual é? Quem é que adivinha qual é a particularidade dos médicos? São chatos, pá. São chatos, querem tudo comprovado, tudo científico, tudo pés na terra, tudo. E isso é ótimo, porque chatos aqui no melhor sentido da palavra, como é óbvio. Isso é ótimo, porque me ajuda a mim também a tentar passar-vos com o máximo de credibilidade e de seriedade esta coisa que para mim é fascinante, que é a PNL. E pronto, enfim, aqueles que vierem fazer a pós-graduação vão rapidamente perceber que eu de facto sou fascinada com a PNL. Não que ela seja uma coisa mágica, pelo contrário, ela é uma coisa muito testada, muito comprovada, e adoro sempre ter profissionais da saúde. Há sempre um ou dois médicos. Na última edição tinha um médico, a tua era só tu, não era, Mariana? Sim. Há sempre um médico a fazer as perguntas difíceis e é magnífico, é mesmo magnífico, porque beneficiamos todos com isso. Obrigada, Mariana. Mais perguntas ou partilhas? Algo que queiram dizer? Se não há, eu quero agradecer mais uma vez a vossa presença. Obrigada por terem estado aí desse lado, obrigada por todas as interações, obrigada pelas perguntas, obrigada pelas dúvidas, obrigada pelas partilhas. Desejar-vos o resto de uma noite, ou desejar-vos uma noite tranquila, de descanso, e tudo de bom, muito sucesso, tudo a correr muito bem. Muito obrigada por tudo, pela vossa presença. Obrigada, João Paulo, mais uma vez também. Obrigado. Obrigada, André. E obrigada também. Ao UAL, que obrigado nós, aos dois. É magnífico. Obrigada. Aos nossos Boa noite antigos a todos. alunos que aqui nos acompanham, e o facto de mostrarem a importância que a PNL tem em cada um de nós enquanto indivíduos, seja em contexto profissional, seja em contexto pessoal. Boa noite e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada, boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Autónoma Academy.
Experienced people.